5 dicas para você se tornar um programador melhor. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou programador front-end. E se você não é inscrito ainda no canal, já desce aí, se inscreve, deixa o like para ajudar na divulgação do canal. Eu sempre trago aqui conteúdo sobre programação para você aprender a desenvolver várias tecnologias. Eu também tenho um mini curso gratuito que você pode fazer o download do material e assistir as videoaulas. O primeiro link na descrição vai ser o do meu curso. Vai lá, faz o download do material, assiste as videoaulas, é de graça. E vamos para a primeira dica. Use o padrão de nomenclatura para as variáveis. Sim, existe um padrão de nomenclatura para as variáveis e ele é uma convenção dos programadores para facilitar a manutenção dos sistemas. Ele consiste em você nomear as variáveis comuns com a primeira letra minúscula, utilizando o padrão camel case, e os objetos com a primeira letra maiúscula. Isso se utiliza também para as funções, porque a gente tem algumas funções construtoras. Seguindo um design pattern como o factory, você pode criar uma função que cria um objeto. Você não precisa criar o objeto na mão. Isso é muito útil dentro da sua aplicação, especialmente quando a aplicação está um pouco maior. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador um exemplo. Aqui eu tenho duas variáveis, uma com nome e uma com idade. Uma é uma string e uma outra é um number. E eu posso criar a minha outra variável aqui, let, passando a primeira letra maiúscula para identificar que isso aqui é um objeto. Aqui não faz muita diferença, mas imagina que esse console.log ou qualquer coisa que esteja usando essa variável esteja longe da declaração dela. Só de eu olhar aqui e ver que a primeira letra é maiúscula, eu sei que ela é um objeto, então facilita bastante a vida de quem está dando manutenção no sistema. Passando também o mouse por cima da propriedade, é possível visualizar o que ela é, então eu consigo ver aqui que ela é um objeto. Só para mostrar o que esse código está fazendo, eu estou pegando as duas variáveis de nome e idade e adicionando dentro do meu objeto. Executando ela aqui, ela imprime aqui embaixo para mim o nosso objeto com a string Carlos e a idade 25. Agora eu vou te mostrar também um exemplo de uma função construtora que também eu declarei com a primeira letra maiúscula para facilitar o entendimento que essa é uma função construtora. Porque qualquer um pode escrever um código que o interpretador vá interpretar e executar, mas só programadores bons mesmo vão conseguir escrever um código que outros programadores vão ter facilidade de entender. Então eu estou passando aqui 3 parâmetros para a nossa função construtora: marca, modelo e motor. O nome da minha função é cria carro, ele vai criar um objeto carro. Eu dei um console.log aqui no meu cria carro e ele vai passar 3 parâmetros em cada console.log desse aqui. Então eu vou criar um objeto carro com Volkswagen Gol 1.0 e um outro objeto carro com Fiat Palio 1.4. Se eu executar isso aqui, ele vai me retornar 2 objetos com a marca, o modelo e a motorização do veículo. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso criar um usuário e definir que esse usuário também vai ter um carro utilizando essa função construtora. Então eu vou criar um outro objeto que eu vou dar um nome para um usuário. Aqui eu vou chamar de Marcos. E eu vou passar um carro para esse usuário. Esse carro ele vai ser um objeto, porque eu vou estar passando um outro objeto em cima dele. Então aqui embaixo eu vou imprimir de novo o nosso usuário. Eu vou atribuir o valor. Eu vou primeiro entrar dentro da variável Marcos, que é o nosso usuário, e eu vou dar um ponto carro para acessar a propriedade de carro. Eu vou chamar a minha função construtora, que ele vai criar o nosso carro, passando os valores, os 3 parâmetros, e depois eu vou dar um console.log no nosso usuário de novo. Então vou salvar e executar aqui. Primeiro a gente retornou o nosso usuário aqui embaixo sem nenhum carro, e depois a gente atribuir, usando a nossa função construtora, repare que o nosso usuário Marcos agora tem um carro com marca, modelo e motorização. Segundo, use as variáveis corretamente. Mas como assim, Alexandre, use as variáveis corretamente? Primeiro você pode declarar variáveis de 4 formas diferentes: com var, com let, com const
e sem declarar a nomenclatura nenhuma. Eu tenho um vídeo explicando qual que é a diferença entre as variáveis. Eu vou deixar o cardzinho passando aqui em cima. A principal diferença entre elas é que o const é uma variável que você não pode mudar o seu valor e na sua declaração você é obrigado a passar um valor. E esse valor você não tem como mudar, ela é uma constante. A variável com let, você pode mudar o seu valor do mesmo jeito que você pode fazer com a var, só que a let não foge o escopo da função. Então, quando você declara uma função com let, ela só vai ficar acessível dentro do escopo que ela está. Se ela está no escopo global, tudo bem, ela vai ser acessível dentro do objeto inteiro. Se ela está dentro de uma função, ela só vai ser acessível dentro dessa função. O var já não. O var ele foge o escopo da função. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês com o for. Quando você está criando um for para fazer um contador de alguma coisa, você tem que indicar uma variável para ser o índice para a gente poder contar. Se eu vier aqui e dizer aqui que ela vai ser uma var, salvar e executar, eu venho aqui, ele faz a minha conta. O que eu estou fazendo aqui só para explicar? Eu estou criando uma variável de índice, eu estou dizendo que o meu índice recebe 0. E depois a minha condição é que se o meu índice for menor que 9, eu adiciono mais 1. E eu dou um console.log depois. E aqui fora eu estou pegando a minha variável i que eu declarei dentro do meu for. Eu não gostaria, e você também não vai querer, que a sua variável declarada dentro de um for fique solta dentro do seu código. Eu coloquei aqui um fora só para a gente identificar de onde é que ele está dando esse console.log e note que ele imprimiu aqui fora. Então essa variável i ela está acessível fora do escopo dessa função. Já se eu vier aqui e alterar para uma let e executar esse mesmo código, note que ele vai me contar até aqui o 8 e depois ele vai dizer que i is not defined, porque essa variável não foi definida ou o escopo dela não está acessível da onde que eu quero acessar ela. O meu console.log está dentro do escopo global, o maior escopo que tem, o escopo de fora, e a minha variável i está dentro do escopo do meu for. Então, sempre que você for criar uma aplicação, use const para coisas que você não vai alterar. Então, você fez a sua aplicação, dá uma revisada para ver o que variável que você não está alterando e não quer alterar. Quando você for criar uma variável que você precisa alterar, use let, quase nunca use var e nunca declare ela sem nada. Terceiro, o uso correto do operador de igualdade. O operador de igualdade ele é muitas vezes usado dentro de ifs. Tem uma grande diferença entre o operador de igualdade e o operador de igualdade estrita. Eu vou mostrar aqui para vocês. O operador de igualdade é esse sinal de igual, igual. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei duas variáveis. Uma delas eu chamei de number e a outra eu chamei de string, porque eu passei um valor de numérico para a variável number e eu passei um valor string para a minha variável string. E o que eu vou fazer aqui dentro do meu if? Eu vou comparar se o meu number é igual a minha string. Um number para um string. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Deixa aí nos comentários. Depois você vai ver se você acertou. Eu vou executar esse código aqui. E olha só o que ele me deu. Ele caiu no meu if. Porque ele disse que o meu number, que é um número, é igual a minha string, que é uma string. Então ele deu igual. Ele deu esse console.log aqui. Agora, se eu usar o operador estritamente igual, de comparação estritamente igual, e salvar aqui e executar meu código de novo, ele vai dizer que é diferente. Então ele entrou no meu else porque meu número não é igual a minha string. Mas qual que é a diferença entre igual e estritamente igual? Apenas o igual, que a gente usa esses dois sinais de igual aqui, ele vai comparar o conteúdo
da minha variável. Então, dependendo do que tem dentro da minha variável, qual é o índice dentro do array, ele vai me retornar se isso ali é um falso, se isso ali é um verdadeiro. Já o meu estritamente igual, que é com 3 iguais, ele vai comparar não somente o índice e o conteúdo, mas também o tipo da variável. Então, aqui o tipo da variável não é igual, então por isso que ele vai cair no meu console.log diferente. Terceiro, use o JavaScript porque ele foi criado para fazer e deixe o CSS porque ele domina. Então, o que isso significa? Que eu não vou ficar alterando propriedades do CSS com o JavaScript. O JavaScript ele foi criado para validar formulários, para a interação do usuário com a página e não para ficar colocando estilo e tirando estilo de elemento. O jeito correto de você trocar os atributos de um elemento dentro da DOM, dentro da página, é você trocar classes. Então, o JavaScript ele troca as classes. O jeito errado é você fazer isso aqui, document.getElementorById, o ID do seu elemento, .styles, a propriedade que você quer trocar. Por exemplo, eu botei aqui color e botei preto. Esse não é o intuito do JavaScript. Para você trocar do jeito certo, você vai criar uma const, por exemplo. Se eu tenho um botão, esse meu botão ele não vai ser alterado. Eu vou dar um document.getElementorById, passar o ID do meu botão e ele vai pegar o elemento que corresponde ao objeto da DOM. Vou armazenar isso numa variável. Isso não vai mudar, então ele vai ser uma constante. Eu vou pegar minha variável, botão, e eu vou dar um class list para dizer que eu quero mudar alguma coisa dentro da classe desse elemento. Eu posso usar vários atributos. 2 deles são add e remove. Você também tem o contains para saber se aquele elemento já tem uma classe. Então, para executar a troca de cor de um botão, eu vou criar uma classe. Dentro dessa classe, eu vou dizer lá, eu quero que a cor da letra seja azul, que o botão seja vermelho, que o background seja vermelho. E eu quero uma outra classe para trocar de cor, então eu quero que ele seja preto e verde. Eu vou criar 2 classes com nomes separados e pelo JavaScript eu vou adicionar e remover essas classes. Eu não vou adicionar o estilo como é que a gente fez aqui. Style.color. As propriedades que eu quero alterar. 4. Don't repeat yourself. Não repita, não faça repetições. No front-end é muito fácil acontecer isso, porque às vezes você está numa página e que tem um script bem escopado ali e você, eu só vou mudar a cor desse botão aqui, eu só vou fazer uma validação aqui nesse formulário e você repete o código. Então é muito melhor você criar um arquivo e importar esse arquivo para dentro da página onde você está trabalhando, para você ter esse código separado em um lugar só e você não precisar repetir esse código. Porque imagina assim, você tem um sistema com 800, 900, 1000 páginas e você precisa fazer uma ação, por exemplo, colocar a quantidade de itens que vai aparecer numa lista. Isso é bem comum. E você está dizendo para o seu JavaScript via uma variável que só vai aparecer 5 elementos em tela. Se você precisa trocar isso, você vai ter que ir em todas as telas do seu sistema para trocar uma variável. Se você controla isso de uma forma diferente, você recebe esse dado de uma forma diferente e tem um arquivo que você possa importar com a quantidade de itens que vai aparecer nessa tela, na hora de dar manutenção, na hora de alterar isso, você vai alterar uma vez só. Então você tentar não repetir o seu código, para o código não ficar pesado, porque a cada vez que uma página é carregada, todo o script dela é interpretado. Isso faz com que a página demore mais a carregar. Então se você não carrega o mesmo script várias vezes, para o usuário vai ser muito mais rápido. O negócio é você escrever um código bom, escrever um código pequeno, não repetir o código e não culpar o Chrome dizendo que ele é lento. Se o seu código está com muita coisa repetida, não é culpa do Chrome. Essa quinta e última dica é para quem é mais avançado. Não pare de estudar, não é só porque você já domina um pouco da linguagem que você tem que parar de estudar. Eu ouvi bastante que
para resolver 80% dos problemas que você vai ter que resolver com JavaScript, você precisa apenas de 30% do conhecimento de JavaScript. Mas para você resolver os outros 30% que sobram dos problemas, você precisa dos 80% do resto do JavaScript para você aprender. E também a linguagem muda constantemente. Desde que eu comecei a trabalhar com JavaScript, já mudou 2 ou 3 vezes, já teve atualizações. E tem coisas que as pessoas, por não estar estudando ou estar estudando num conteúdo mais antigo, elas não aprendem. Por exemplo, o FET. O FET é uma tecnologia incrível, foi implementada por ECMAScript 5. Ele mudou a forma como a gente faz requisições. No caso, agora a gente não precisa mais fazer uma XML HTTP request bem chata, porque eu nunca gostei de fazer. Eu sempre achei que era uma coisa muito grande para uma coisa tão simples. E já o FET, você escreve uma linha passando uma URL e você já consegue ter a sua promise, você consegue ter o seu conteúdo. Uma coisa que eu também não vejo muitas pessoas usando, que é o try-catch, que é uma coisa que foi implementada há pouco tempo e é muito bom para você tratar os seus erros. Você não vai querer um erro rodando aí perdido, dando bugs no seu site, nos seus sistemas por aí. Então não pare de estudar. Essas foram as 5 dicas aqui que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês também não se esquecem, já desce aí, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar na divulgação e valeu! Baixa meu curso, assiste lá, tá muito bom!